Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste sábado, em que a Igreja lembra sempre a Virgem Maria, modelo de oração, modelo de singeleza na presença do seu amado Jesus Cristo. Lembramos hoje também, nessa liturgia, o grande São João Paulo II, o grande Papa, de um grande papado na história da Igreja, que deixou grande legado na vida da Igreja. Ensinamentos, exemplo de vida, exemplo de santidade. Que São João Paulo II possa interceder por todos nós, para que tenhamos e vivamos em um mundo de paz, cheio da presença de um Deus que nos ama. O Evangelho que hoje nos oferece a Igreja é Lucas capítulo 13, versículos de 1 ao 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que ano que vem, pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, o Evangelho nos traz 2 temas importantes. O primeiro tema é Jesus aproveitando esses 2 primeiros exemplos da vida cotidiana do povo. Jesus fala do primeiro tema, que é a falta de relação entre desgraça e pecado. O povo queria imputar o pecado naquelas pessoas que, no caso, Pilatos havia mandado matar, e também aquelas pessoas que a torre de Siloé havia caído sobre elas. A multidão algumas pessoas parece que estava apresentando isso a Jesus como dizendo que se elas morreram porque eram pecadoras. Portanto, esse é o primeiro tema. Jesus mostra a falta de relação entre desgraça e pecado. E o segundo tema será sobre a necessidade de conversão. Jesus nos convida, portanto, à conversão. Esse primeiro tema é muito claro. Jesus aproveita esses 2 exemplos da vida do povo, né, aqueles que morreram, foram mortos por Pilatos e juntaram seu sangue do sacrifício, e aqueles que morreram vítima da torre lá de Siloé. Eis que Jesus aproveita esses 2 casos para dizer: isso não tem relação com o pecado. Ou seja, se eles morreram, não é porque eles eram mais pecadores do que os outros. Não, vai dizer Jesus. E aí ele traz o tema recorrente, o segundo tema, né, que é justamente: se vocês não se converterem, morrerão do mesmo jeito, da mesma forma. Ou seja,
É mais do que urgente de que, em vez de olhar para a vida do outro e condenarmos o outro, como somos profissionais nisto muitas vezes, é mais do que urgente de Jesus olhar para a nossa vida. E ela sim precisa ser mudada, não a do outro. Nós muitas vezes preocupamos primeiro com a vida do outro em detrimento da nossa. É um grande equívoco da nossa parte. Jesus manda olhar para o nosso próprio umbigo. Cuide dele, cuide da sua terra, cuide de você mesmo, para depois que você se tratar, poder olhar para a doencinha do outro. A sua doença ou a minha doença em relação à do outro é enorme. A do outro não é nada. É a minha que precisa ser curada, sanada, com a graça de Deus. Por isso Jesus diz: olhem para a sua vida, se vocês não se converterdes, morrerão da mesma forma. Portanto, amados irmãos e irmãs, não usemos as tragédias do mundo, como hoje, nas famosas fake news, que infelizmente as redes sociais estão cheias, em que acusam pessoas sem prova, colocam coisas na vida de outras pessoas que elas nunca fizeram. É mais do que importante e urgente que nós deixemos a vida do outro e olhemos para a nossa vida. Cuidemos dela, ela é preciosa. À medida que olhamos e cuidamos só da vida do outro, a nossa apodrece. A nossa vida está podre enquanto cuidamos apenas da vida do outro. O segundo tema é muito interessante e vem justamente para fazer com que esse primeiro tema seja sanado. Quando Jesus agora nos convida a nos converter, a necessidade de conversão. Ele usa essa pequena parábola da figueira, que ali já fora por algumas vezes, não encontrou figo nela, e então manda cortar. O cuidador, o vinhateiro, pede que deixe mais um tempo. Pode ser que depois, ao retornar, ela tenha dado fruto. Vou cavar, colocar adubo, e aí sim ela poderá vir dar fruto. Se não, tu vem e tu mesmo a cortará. Amados irmãos e irmãs, apesar da paciência do vinhateiro, é mais do que urgente. Jesus deixa muito claro a necessidade de dar fruto. Se não dermos fruto, seremos cortados pela raiz. Portanto, a forma de dar fruto é manter a nossa vigilância e a nossa amizade com Deus. É cuidando da nossa vida em vez de cuidar da do outro. É buscar viver intensamente a nossa intimidade com Deus. E assim, as nossas ações irão se aproximar o máximo possível das ações de Deus. E é isto que quer Ele para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.